Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje a conversa é com Bruno Azeredo, ele é o sócio da Sunset Controle de Pragas. O Bruno é bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Há 14 anos ele faz parte do Grupo Sunset. Ele foi coordenador na empresa Sunset SunPlus, sendo responsável por vários projetos super interessantes. Ele fez a coordenação operacional dos serviços prestados na Copa das Confederações, na Copa do Mundo em 2014, no Rock in Rio, nas Olimpíadas 2016, além de inúmeros eventos e partidas de futebol. Divertido, né? Isso. Bastante agitado. Muito agitado. E ele coordenou as operações da empresa também, SunPlus, de 2014 e 2019, que é uma empresa de limpeza e conservação e facilities em geral. Atualmente ele é sócio da Sunset Controle de Pragas. Bruno, eu queria que você contasse um pouco como é que é essa sua trajetória e como é que funciona a Sunset Controle de Pragas, né? Boa noite, Andréa. A Sunset Controle de Pragas surgiu no período da pandemia, né? A Sunset Controle de Pragas, ela pertence ao Grupo Sunset e naquela ocasião do momento da pandemia, a gente percebeu que as orientações que por vezes de distanciamento social, que eram orientações para a prevenção do Covid, você não conseguia às vezes respeitar em determinados locais. Então a gente estava com a nossa mão de obra também ociosa, todo mundo apreensivo com a pandemia e de alguma forma nosso presidente da empresa, o Felipe, ele decidiu iniciar algumas ações sociais, né? Dentre elas, a distribuição de cesta básica para alguns dos nossos colaboradores que também perderam de alguma forma, alguma remuneração com partidas de futebol, com grandes eventos, que é um público que depende dessa natureza de serviço. E aí, além das cestas básicas, ele decidiu, com a empresa do grupo dedicada à limpeza, ele conseguiu montar uma equipe que também acabou ficando um pouco ociosa e decidiu iniciar as ações sociais em determinados locais onde não se conseguia seguir as orientações sanitárias, por exemplo, de distanciamento. Então, em alguns locais de maior vulnerabilidade ao vírus, a gente começou a desempenhar a atividade de sanitização, né? Uma desinfecção de ambiente para tentar minimizar o impacto da pandemia, por exemplo, numa residência pequena, onde moram diversas pessoas e é impossível você praticar o distanciamento, por exemplo. Então, a gente começou a desenvolver essas ações sociais em alguns locais mais vulneráveis, em algumas comunidades, e num segundo momento, para os nossos clientes que são servidos por outros serviços do grupo. Porque eles tinham que retornar, né? Eu acho que isso era uma determinação até, né? Você, para dar segurança para as pessoas, precisavam transformar o ambiente num ambiente saudável, né? Então começou, eu acho que foi exatamente isso, me lembro bem, que eles precisavam, esse ambiente foi sanitizado, né? Então começou muito essa onda, né? Interessante vocês terem aproveitado uma necessidade do mercado, mas uma necessidade criada por uma pandemia sem controle, né? Sim, você imagina um restaurante onde a gente já executava ou prestava algum tipo de serviço. No momento que começa a flexibilização, ele vai ter a oportunidade de receber seus clientes de novo, com aquela apreensão: eu vou sair de casa, eu vou para um restaurante, será que eu vou me contaminar? Então, a gente começou a desempenhar também essa atividade de sanitização em alguns dos nossos clientes. E aí, para a questão da parceria com os nossos clientes, a gente fazia sanitização, colocava uma plaquinha informando que o ambiente foi sanitizado, e o restaurante podia ter a certeza que ele teria seus clientes retornando às atividades com uma segurança, um risco reduzidíssimo de se contaminar naquele ambiente. Então foi o momento em que a gente passou da ação social para começar a atender nossos clientes de forma até gratuita no primeiro momento, por questão de parceria e cumplicidade daquele momento difícil que estava todo mundo passando. Muito interessante, porque vocês aproveitaram uma mão de obra, né? Porque vocês têm uma mão de obra que é flexível, né? Porque vocês pegam um grande evento e tem uma quantidade enorme de pessoas trabalhando. Eu fico imaginando numa Copa, num jogo, no Maracanã, né? Então é muito boa essa ideia, né? De vocês trazerem esse tipo de serviço, que era uma demanda importantíssima do mercado.
E aí, depois disso, como é que passou para o controle de pragas? Me conta como é que houve essa virada. Essa virada, interessantíssimo. Então, a gente iniciou, né, com ação social e depois com os nossos clientes. Em determinado momento, aquilo que era uma ação momentânea para atender aquele período da pandemia, a gente começou a ser demandado e teve que se estruturar de uma forma que a ação social já não era mais objeto, não cabia mais ali. E aí a gente começou a se estruturar através da empresa de limpeza, porque é bom, né, ressaltar que a sanitização ela pode ser desempenhada por empresas de limpeza, não há qualquer tipo de preparação ou de burocracia para isso. Porém, a gente começou a comercializar a sanitização, né, num segundo momento. E no terceiro momento foi quando nossos clientes começaram a perguntar: vocês não fazem dedetização? Vocês não fazem? Porque eu faço aqui, eu já faço o serviço de vigilância com vocês, já tenho a limpeza de vocês, já tenho o bombeiro civil de vocês. Vocês não fazem dedetização? E aí a gente viu que essa demanda inicial veio da nossa carteira de clientes, e ali a gente viu talvez uma oportunidade e talvez uma necessidade de mercado, né? Talvez de carência, de referência. A gente viu ali que cabia talvez a gente se organizar para poder iniciar a prestação do serviço de dedetização. Porque realmente para uma empresa é muito mais fácil, né? Você já tem uma equipe, um time que trabalha, você conseguir concentrar, né, o fornecimento de todos os serviços é bem interessante. Mas não é simples, né? Vocês tiveram que aprender muito, né? Porque você trabalhar com controle de praga é uma responsabilidade imensa, né? Com certeza. A estratégia principal é essa, é o cross-selling. Então a gente cruza todos os serviços que o nosso cliente, que a gente pode oferecer, apresenta a solução que o cliente precisa, né? Então quando o presidente Felipe decidiu que a gente ia prestar esse tipo de serviço ao nosso cliente, a entrega tinha que ser no padrão Sunset, o padrão que a gente já traz há 28 anos. Então a responsabilidade era muito maior e a questão da estruturação também a gente ficou bastante tempo estruturando. O que é estruturando, né? Para você prestar um serviço de dedetização, você tem que ter uma sede específica, você não pode conciliar com outro tipo de atividade. Você tem licenciamentos ambientais que você tem que ter um percurso longo para poder conseguir ter autorização para poder funcionar, bem como as adequações estruturais. Então, num primeiro momento, a gente começou a entender a legislação, contratamos uma empresa de consultoria para poder fazer o processo de licenciamento, adequações estruturais, e quando a gente sentiu que estava preparado, a gente começou a fazer uma busca de mão de obra, e aí inicia o nosso processo de recrutamento, que eu acho que é um dos principais nesse... Porque é bem específico, né? Quer dizer, você tem que ter uma preocupação com sustentabilidade, com a segurança, porque as práticas de controle de praga, ela envolve produtos, né, que precisam ser muito bem manuseados, Sim, não é isso? Com certeza. Então, aí vocês começaram a fazer esse investimento. Isso envolve ter laboratório, ter biólogos, ter pessoas trabalhando com vocês que entendam profundamente, né? Quer dizer, foi uma mudança também até no próprio perfil da empresa, né? Sim, André, a gente foi no mercado, buscou profissionais que, primeiramente, atendam os requisitos da legislação. Você precisa ter um responsável técnico que ele responde por toda a operação da empresa. Hoje a gente tem uma química, que é a nossa responsável técnica, e responsável por manipular todo o nosso químico dentro da empresa no nosso laboratório. Então hoje a gente conta com um laboratório na sede, com almoxarifado, com vestiários, estruturas que são construídas e adequadas conforme determinação legal. Então a gente cumpre uma série de exigências para poder ter a segurança para iniciar uma operação, a manipulação e de toda a nossa equipe. Num segundo momento, buscar a mão de obra daquele colaborador que vai entrar na residência, na sua residência, que vai entrar no seu negócio, né? Então a gente inicia um processo de recrutamento de pessoas, né? A gente buscar aquela boa pessoa, o bom ser humano, num primeiro momento, e depois a gente pular para uma segunda etapa, que é a seleção técnica, onde os nossos técnicos são avaliados dentro das suas competências, do seu currículo profissional, e a gente consegue aí selecionar um profissional do mercado, que já trabalha, que tem uma experiência muito positiva no controle de pragas, para conseguir atender com qualidade, que acho que isso aí é da marca Sunset.
É interessante que vocês investem muito em treinamento, né? Vocês têm muita preocupação da empresa com treinamento. Quer dizer, eu acho que isso é uma inovação também, né? Você tem que ter uma equipe muito bem ajustada, né, em todos os serviços que a empresa faz. Como você falou bem, você entra na casa das pessoas, você entra na empresa. E quando você está manuseando produtos que são químicos, né, então mais responsabilidade ainda, né? E vocês inovaram, então, nessa questão de poder trazer um serviço diferenciado. Vocês fizeram muito trabalho de pesquisa, você comentou comigo que tinham feito um trabalho enorme de pesquisa para ver o que tinha mais atualizado no mercado, não é isso? Sim, desde a escolha do profissional até os insumos, equipamentos que a gente utiliza, a gente fez vamos dizer, uma busca e tivemos muito contato com fornecedores do segmento, com representantes de indústrias químicas, revendedores, e sempre com a máxima de que a gente está entrando num negócio para prestar um serviço de excelência. Então a gente tem que ter profissional capacitado, os melhores equipamentos e os melhores produtos químicos, defensivos químicos, né? Então a gente consegue, juntando esses ingredientes, apresentar um bom resultado na execução do serviço. Com certeza, porque vocês têm uma marca tão consolidada, né, tão forte, né? Vocês são conhecidos, inclusive, até por estacionamento, né? Quer dizer, a gente passa na vida do carioca, a gente conhece a marca. Então, acho que isso é mais um adicional na tua responsabilidade, né? Então, porque vocês estão trabalhando com a mesma marca, então tem que fazer um serviço maravilhoso. Muito bom saber disso. E quais são esses desafios únicos que vocês enfrentou nessa parte do controle de pragas? Numa empresa que já estava tão estruturada, né, e vocês criaram um braço diferenciado, é um desafio enorme, né? O primeiro desafio é a gente conhecer o negócio, entender do negócio, pesquisar, buscar informações de mercado, né? Como é que a gente vai entrar no mercado? E aí a estratégia inicial foi justamente cruzar os serviços dos nossos clientes. A gente acredita que dali você acaba conseguindo abrir outras portas, porque o cliente satisfeito, ele acaba te indicando e você consegue abrir outras portas. Então, essa estratégia de cruzar os serviços, eu acredito que seja a principal estratégia nossa quando a gente se predispôs a iniciar. E, naturalmente, conforme a gente vai entrando na casa e na empresa das pessoas, a gente consegue também ganhar mercado, ganhar experiência, sim, mas ganhar mercado. E vocês se preocupam muito exatamente com isso, com o feedback, né? Com o retorno que o cliente dá sobre o serviço, né? Para vocês manterem um padrão de qualidade muito bom, né? Então, isso é muito importante para vocês. Vocês fazem uma pesquisa com clientes de satisfação? A gente atua muito no segmento corporativo. São dois segmentos bem distintos, que é o corporativo e o residencial, né? O corporativo a gente mantém aquele contato frequente, mensal. Então a gente consegue colher um feedback no dia a dia nosso, né? A gente executa um serviço hoje, no mês que vem ou na semana que vem está executando esse serviço de novo nesse cliente corporativo, né? Então você consegue ter um feedback de maneira mais natural, né? O residencial a gente executa de forma pontual o serviço e você tenta colher o feedback no pós-venda. Vocês têm uma preocupação com esse feedback do cliente. Você precisa saber como é que a sua equipe está atuando, porque um profissional pode fazer um trabalho maravilhoso ou às vezes nem tanto. Então ele leva a imagem da empresa para frente, né? Então essa preocupação é muito importante. O que acontece? O pós-venda ainda a gente está estruturando. Então hoje eu não consigo fazer 100% do pós-venda. Se eu falar para você, olha, não, a gente liga para todo mundo que faz o serviço hoje, a gente liga amanhã. Não liga ainda. Isso aí é uma meta que a gente está... Porque a empresa é muito nova, né? Então, exatamente. Vocês estão implantando... Eu estou implantando os fluxos, os processos, a gente tem escrito, mas na prática a gente ainda não consegue executar 100%, né? No corporativo, em que a gente mantém essa rotina de visita, a gente consegue ter um feedback bem positivo. No residencial, no avulso, a gente ainda não consegue ter esse feedback 100%, né? Mas se vocês não têm reclamação, já é maravilhoso. Não tem o retorno, não tem a reclamação do cupim lá que não foi. O cupim voltou, então já é uma questão bem importante, né? E o treinamento das equipes é uma preocupação que vocês comentaram, né, comigo, assim. Como é que vocês fazem esse treinamento,
constante, né? Porque quando surge um produto novo, ele tem que ter cuidados diferentes, diferenciados, né? E como é que vocês fazem esse treinamento dessas equipes? Isso é uma coisa permanente. Sim, é o que a gente costuma chamar de capacitação continuada. Na verdade, todo o surgimento de nova técnica, de nova informação, através de estudos sobre determinada praga, é levado para o departamento técnico, hoje coordenado pela nossa química Andressa e pelo nosso biólogo Francisco. Então, eles encabeçam o departamento técnico, então toda informação técnica, eles recebem essa informação, trabalham essa informação e montam o treinamento para poder repassar para a equipe. Então, se a gente hoje vai entrar com um produto que existe uma tecnologia diferenciada, seja ela de aplicação, seja ela de metodologia de controle, é montado um treinamento e passado para o operador. Como eu disse, os operadores são operadores com bastante experiência no mercado e que necessitam dessa atualização conforme as inovações venham ocorrendo no dia a dia. Determinados serviços como limpeza de reservatórios, né, que tradicionalmente fala limpeza de caixa d'água, cisternas, caixa d'água, castelos, eles necessitam de treinamentos de treinamentos específicos. Você entrar num espaço confinado, você trabalhar em altura. Então, esses são treinamentos adicionais que a gente faz, na verdade, são cursos, e eles têm, inclusive, uma durabilidade, ou seja, a cada 2 anos, a cada 1 ano, você acaba tendo que fazer uma reciclagem, né? E isso acaba fazendo com que o profissional esteja sempre atualizado em desenvolvimento contínuo. Isso é muito bom, né? Porque a gente volta para a responsabilidade da marca, né? Sim. A marca é muito importante e ela tem que ter, então, essa garantia. E quais são os seus planos aí de expansão, né? Quais são os planos da empresa de expansão dessa parte exatamente do controle de pragas? Vocês estão pensando em ir para outros estados, expandir pelo Brasil, estão concentrados no Rio de Janeiro capital? Como é que está isso? E quais são os planos da empresa hoje? Nesse primeiro momento, a gente acredita que a gente tem que se consolidar, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, até porque o licenciamento ambiental ele é a nível estadual. Então, hoje, o nosso licenciamento que é fornecido, né, essa autorização pelo INEA, ele é estadual. Então, se a gente amanhã pensar em expandir para um estado vizinho, lá tem as regras de licenciamento específicas daquele estado. Então, é mais uma etapa, mais um estudo que tem que ser realizado, né? O que a gente percebe é que o mercado, ele é um mercado muito grande, não tenho dúvida, né? E tem algumas barreiras que ele é composto, né, por empresas grandes, empresas médias, pequenas empresas, né, microempresas, né? E o que causa talvez o maior problema, às vezes, são as empresas irregulares, né? Porque até aquela pequena empresa que tem autorização em que o profissional vai lá executar, está ótimo, ele está autorizado, ele está licenciado, ele pode executar. Ele está trabalhando dentro dos padrões corretos. Exatamente. Né? Óbvio que isso, a nossa empresa, o Grupo Sunset, né, a Sunset Controle de Pragas, acaba tendo um valor agregado, que aí não é preço, é valor, é o que a gente propõe, a experiência que a gente propõe para o nosso cliente, que pode ser um pouco diferente de determinada empresa A ou B. Mas o grande problema, eu tenho certeza que a existência de empresas que, porventura, não tenham licenciamento e possam estar disputando esse mercado e aí sem o conhecimento, às vezes, de quem contrata. Então, vocês têm esse planejamento de expandir a empresa para outras áreas, de crescer, ou ainda acha que aqui mesmo no mercado nosso tem muito crescimento, tem muito espaço, né, para crescimento? O crescimento, eu acho que a gente sempre tem que ter um planejamento, pensar no crescimento, mas de forma saudável, né? E eu tenho certeza que o mercado, nesse período que a gente tem estudado, é um mercado muito grande, muito promissor, com empresas de diversos tamanhos, vamos dizer assim, grandes, pequenas, microempresas, o que causa até às vezes um certo desequilíbrio comercial numa hora que você apresenta uma proposta para determinado cliente, em que a gente traz não um preço, mas um valor agregado, né, para ter uma experiência legal do cliente. A gente acha que tem muito mercado aqui e nossa primeira etapa realmente é se firmar no estado do Rio de Janeiro, né? A gente hoje não atua em todo o estado, região dos Lagos, região serrana. Já existe para esse ano uma previsão de inaugurarmos uma filial na região dos Lagos, então isso já está no planejamento nosso.
talvez seja a primeira filial que a gente consiga inaugurar, né, fora aqui da capital, mas no primeiro momento a gente quer se consolidar, que as pessoas conheçam a marca, confiem na marca, porque conhecem a Sunset Vigilância, conhecem a Sunset Limpeza, e elas estão passando a conhecer a Sunset Controle de Pragas, com a mesma qualidade, com a mesma confiança. Uma das máximas do nosso presidente, que é cuidar das pessoas, né? Não menos importante, na pandemia, a gente começou justamente num período em que a gente começou cuidando das pessoas, né? As ações sociais foram para cuidar das pessoas, depois cuidamos dos nossos clientes, e aí desencadeou a gente virar a chave e ter essa visão de que existe um mercado e a gente consegue prestar um serviço de qualidade. Atualmente, capital, estado, né, com uma expectativa de filial, porém para outros estados da federação, devido à legislação própria que existe em cada estado, aqui no Rio de Janeiro, um dos órgãos fiscalizadores, né, o licenciador, é o INEA. Então, a gente tem autorização somente para desempenhar, para prestar esse serviço no estado do Rio de Janeiro. E aí, caso a gente entenda num planejamento de expansão para um estado vizinho, a gente com certeza vai ter que se debruçar em cima da legislação local, das regras locais, para poder iniciar, como a gente iniciou a Sunset Controle de Pragas, né, atendendo todas as orientações legais dos órgãos fiscalizadores. Isso realmente é um serviço fundamental, né? A gente agora está voltando a ouvir falar do crescimento da dengue, né? Do mosquito da dengue. Quer dizer, todo mundo tem um problema, tem uma formiga, tem uma mariposa. Então, eu acho que o mercado deve ser bem interessante mesmo. E todos nós precisamos estar sempre em dia, né, com esse tipo de serviço. Você teria alguma dica para um profissional que goste dessa área, que queira começar nessa área de controle de pragas? O que você diria para um empreendedor desse setor? A natureza empreendedora já encontra diversas barreiras, né? A gente sabe que não é fácil você empreender, mas eu acho que você estudar, você buscar as informações, tentar estudar o mercado para você ter a certeza, né, do seu objetivo, do seu foco, onde é que a gente vai atingir, aonde a gente quer chegar. Então, assim, a gente conhece diversas pessoas que trabalham há anos no segmento, diversos profissionais em que talvez já tenham em determinado momento tentado empreender. Mas infelizmente eu acho que a questão é um mercado muito pulverizado e, como eu falei, com um desequilíbrio até comercial na questão de valores. É porque ele demanda investimento, né? Quer dizer, ele não é um mercado simples, né? Você precisa investir para poder ter não só a equipe, mas os produtos de melhor qualidade, não é isso? Isso, além dos investimentos da aquisição de equipamentos, contratação de mão de obra, você acaba que você até o licenciamento, né, você ter o licenciamento, você suporta um custo fixo, né, mesmo sem poder desempenhar a atividade. Então, na verdade, eu vou empreender no controle de pragas. Você sabe que os processos de licenciamento eles são longos, eles não são rápidos, correm um rito em que você precisa cumprir cada item que está lá e você vai estar com uma estrutura montada. E depois você inicia a contratação de uma mão de obra para você ir para o mercado fazer com que você seja conhecido, né? E aí eu acho o diferencial nosso que levou a gente a acreditar que consegue entregar um serviço de qualidade e que vai conseguir entrar na casa, na empresa das pessoas, é justamente esse nome Sunset, em que já gera uma confiança, gera uma credibilidade, e a gente acredita que vai ter oportunidade de apresentar essa experiência para os nossos clientes e com certeza o feedback vai ser muito positivo, como tem sido ao longo desse período, esse curto período que a gente está no mercado. Muito bom, né? Quer dizer, eu acho que credibilidade, investimento, atualização são os termos que a empresa, né, o grupo como um todo mantém. Muito obrigada. A conversa com Bruno Azeredo, ele é sócio da Sunset Controle de Pragas. Eu acho que você trouxe várias informações super relevantes e obrigado aí pela sua participação conosco. Obrigado, Andréia.